eu acredito que hoje o Banco Central ele carrega um estoque de swap de alguma coisa em torno de 60 bilhões, né? E eu acho que isso seria seria saudável para o Banco Central zerar esse swap. Vou conversar com o João Ferreira, sócio-diretor da Nova Futura Corretora, sobre todo esse movimento de política e economia aqui no Brasil e também no exterior e o impacto nas corretoras. Começando pelo câmbio, o que vem acontecendo com as moedas? A moeda tem passado por um processo aí bem interessante, né? Depois que você teve a saída da Inglaterra do bloco da União Europeia, o mercado ele sofreu aí uma turbulência muito grande, principalmente com as moedas de fora. Só que o real ele sofreu um movimento ao contrário, né? Teve uma apreciação muito forte do real. No início do ano, se você fazer uma comparação, antes de entrar esse novo governo transitório, vamos falar dessa forma, a perspectiva para o real dólar era para trabalhar na faixa dos 4,50. Hoje está trabalhando na faixa dos 4,30, dos 3,30. Tá? Tudo isso eu acho que também seria um pouco responsável a parte de fluxo estrangeiro que está entrando no Brasil, devido principalmente também à parte de juros negativos na Europa. Né? E outras moedas? Você teve a Libra, que ela acabou sofrendo uma desvalorização brutal. Eu acho que desde 1985 nunca acontecia isso. E eu acho que a tendência é continuar se valorizando. O euro, inicialmente, ele sofreu uma desvalorização, mas ele chegou a se apreciar logo depois um pouco, né? Eu acho que a gente pode trabalhar aí com um cenário, dependendo do que acontecer, dependendo como for feita realmente a saída da Inglaterra do bloco, a gente pode trabalhar com um cenário em que a Libra ela possa até chegar a trabalhar na paridade do euro. Né? Faria sentido, mas aí a gente tem que ver como é que vai ser essa transição, essa saída da Inglaterra, se ela vai ser traumática, se ela não vai ser traumática. Hoje a gente vê aí nos jornais, nas televisões, né, que a União Europeia ela exige a saída, ela está exigindo a saída de forma imediata. E a Inglaterra, por outro lado, ela quer uma forma muito comedida, né, porque nem ela sabe como vai ser feito. Né? É aquela história, foi feito um referendo que nem eles acreditavam que eles perderiam. Né? Você acredita que poderá haver alguma influência no câmbio por parte do governo ou do Banco Central ou não? Eu acredito que em algum momento sim. Eu acho que, falando um pouco de Brasil, eu acredito que hoje o Banco Central ele carrega um estoque de swap de alguma coisa em torno de 60 bilhões. Né? E eu acho que isso seria seria saudável para o Banco Central zerar esse swap. E o dólar está no menor preço, vamos falar dessa forma, do dólar real, em um ano. É questão de ver quando eles voltam a entrar. Eles liquidaram alguma coisa em torno de 65 bilhões já esse ano. Então eu acho que assim, vai ter uma intervenção sim no câmbio, mas esse novo presidente ele quer deixar o mercado, eu acredito que encontrar um patamar de equilíbrio por si só. Para depois ver como vai ser feita essa intervenção e em que volume vai ser feita essa intervenção. Né? Mas eu acho que, quem sabe está chegando um pouco perto. Esses 3,20, 3,25 pode ser um patamar interessante para o Banco Central voltar a entrar no mercado. Né? E, em geral, volatilidade ao longo deste ano, como é que tem sido isso para as corretoras? A volatilidade, o início do ano ele foi muito nocivo para as corretoras, não foi um início do ano muito bom. Eu acho que para o mercado de capitais no Brasil como um todo, né, a gente teve muitas incertezas políticas, mas aí após esse processo de impeachment, ou seja, o início do processo de impeachment, ele trouxe aí uma luz para a gente, como se fosse uma luz no fim do túnel, né? Aí o mercado começou a entender que tem coisas boas que podem vir no médio e longo prazo. Então nós tivemos aí um mês de março, abril, maio de fortes recuperações do mercado local, tanto na parte de renda variável, que foi muito positivo, o mercado estava precisando, quanto na parte de juros também, né? Os juros ele passou por uma curva, a curva acabou se invertendo. Então a gente já está trabalhando com quedas de juros, com perspectivas de alta de bolsa novamente. Então acho que o mercado foi bom para o mercado. Perspectiva agora para o segundo semestre? A gente está trabalhando com a perspectiva câmbio. Nessa faixa de acho que 3,20 seria um patamar interessante, um patamar que ajuda a arrefecer um pouco a parte da inflação, sem prejudicar a parte do exportador, que também é importante, foi o grande responsável pelo equilíbrio da balança, não é verdade? A gente acha que com a finalização do processo de impeachment, se tudo acontecer conforme o mercado espera, que seria o afastamento definitivo da presidente Dilma, eu acho que a gente pode ter um fluxo de dinheiro de estrangeiro muito grande para o Brasil. Né? Eu acho que isso seria muito positivo para a Bolsa e para a parte de Private Equity também. Né? E os juros, eu acredito que o próprio Banco Central ele pode postergar um pouco a queda
os cortes, né, na taxa para tentar segurar ao máximo a inflação possível esse ano. E trabalhar, quem sabe, em 2017 com a inflação próxima da meta. Por enquanto, toda essa movimentação tem sido com o mercado local, então? Com o mercado local. O mercado local está um pouco descolado do mercado lá de fora. Lá de fora, eles estão trabalhando hoje, por exemplo, fazer uma comparação com taxas de juros negativas. E aqui você tem um CDI que está pagando 14,25. É uma distorção muito grande, né? Só que o dinheiro não entra, porque o estrangeiro ele quer ainda ter uma ideia de o que o governo pretende fazer. Não é nem questão do preço, é questão do seguinte: vamos entender a regra, vamos ver se a regra é clara, vamos ver se está tudo de acordo. O que ele não quer é entrar com dinheiro, não importa o segmento que seria, na própria renda variável, infraestrutura, nos leilões que o governo está tentando fazer, e depois você tem mudança de regra, né? Isso é muito prejudicial, principalmente com a imagem. E a demanda de clientes aqui ao longo deste ano? O que vem ocorrendo? Qual a perspectiva até o fim do ano, no ano que vem? A gente acredita que se você dividir o mercado em duas partes, o mercado de bolsa, que seria o mercado institucional, sem dúvida nenhuma, a demanda por movimento, por operações, elas vão crescer de uma forma exponencial. A gente pode começar a trabalhar com perspectiva de novas aberturas de capitais para a bolsa, que fazem alguns anos que não acontece nenhuma. Então, tudo indica que vai subir os volumes, acredito que subam, as receitas subam. A pessoa física também está precisando de um pouco de estímulo. A pessoa física, ela perdeu, assim, o mercado de bolsa, ele foi muito negativo durante alguns anos, ou seja, afugenta a pessoa física. Então, a gente vê que os que sobraram estão muito machucados. Os que saíram estão preocupados e muitas vezes assim reticentes em entrar. Será que vale a pena entrar? Não vale. Mas eu acho que o segundo semestre ele vai ser, sem dúvida nenhuma, desses últimos 3 anos aí, o espetacular, eu acho. As perspectivas são boas. Qual tem sido a argumentação do mercado para atrair novos investidores? Eu acho que seria as oportunidades. Se você pegar os segmentos de bolsa e dividir eles e trabalhar não com a bolsa como um todo, mas com segmentos específicos, você tem hoje ações muito baratas, né? Tanto para a parte do investidor, pessoa física, que quer carregar uma carteira, quanto para os próprios investidores estrangeiros, para os fundos. Hoje você não vê a pessoa física ainda com aquele apetite, mas você já vê os fundos com apetite. Recentemente, aí, nesses últimos 2, 3 meses, a gente tem visto vários grandes fundos já anunciando participações expressivas em empresas, né? Empresas que até algum tempo atrás estavam com dificuldades. Então, você pega empresas no setor de siderurgia, é um caso, no próprio setor de construção, que passou por foi um segmento que apanhou muito, vamos falar dessa forma, e agora você tem grandes players, principalmente estrangeiros, entrando, comprando grandes fatias dessas empresas, né? Então, acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a pessoa física ela vai ter uma oportunidade muito boa de voltar a fazer uma poupança em bolsa, não tenho dúvida. João, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. É a primeira, espero que de muitas. Com certeza, eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada. Luciane Miranda para a Ducascop TV.